40 dias de oração por um avivamento verdadeiro. Reflexões do livro Avivamento Verdadeiro, do pastor Edson Queiroz. Dia 28. Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18, do 16 ao 40. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, onde o povo de Israel estava vivendo uma crise e houve uma restauração. 1. A crise. Acabe era rei de Israel e fez o que era mal aos olhos de Deus. Levou o povo a prestar culto a Baal. 1 Reis 16, 30 ao 33. Este rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Casou-se com uma mulher que não era israelita, chamada Jezabel, que era usada pelo diabo para matar os profetas de Deus. Ela era filha do rei dos Sidônios, chamado Etbaal. Além deste mal, Acabe construiu um templo para o deus Baal e também permitiu o culto a Aserá, a principal deusa de Tiro e considerada mãe de Baal. Por causa de toda esta miséria espiritual, Deus levantou o seu servo Elias, que profetizou uma seca que durou 3 anos. 2. A busca a Deus. No meio da crise, o Senhor sempre levanta líderes para efetuar transformação. Elias, profeta do Senhor, se apresenta ao rei Acabe e aponta o pecado. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram Baal. Em seguida, lança o desafio: convoque todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aserá, para se reunirem comigo no Monte Carmelo. O rei Acabe aceitou o desafio e reuniu o povo e os profetas. Elias, cheio de autoridade, exortou o povo a não ficar no sincretismo e tomar uma decisão: Deus ou Baal. O desafio era construir um altar, colocar um bezerro e não colocar fogo, apenas pedir fogo do céu. O Deus que responder por meio do fogo é o verdadeiro. Todos aceitaram o desafio. Os primeiros foram os profetas de Baal, que prepararam o altar e começaram a invocá-lo. Não aconteceu nada. Elias ainda zombou deles, e eles gritaram, dançaram e cortaram o corpo com facas. Mas não houve nenhuma resposta. Então Elias restaurou o altar de Deus que estava arruinado e fez a seguinte oração: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Versos 36. Deus não respondeu esta primeira oração porque Elias ainda estava dizendo que ele fez todas essas coisas. Já temos aprendido nestes dias de oração que Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é quem opera os milagres, somente Ele pode provocar um grande avivamento. Então Elias fez a oração correta e aí houve a resposta: Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Versos 37 ao 38. Elias reconheceu que somente Deus poderia fazer o coração daquele povo se voltar para ele. É Deus que envia o avivamento espiritual. 3. Deus responde. Deus operou o milagre de cair fogo direto do céu e queimar todo aquele holocausto diante dos profetas de Baal e todos os presentes. Estamos orando para que Deus execute um trabalho tão extraordinário nas igrejas e na nação brasileira que o povo reconheça quem é o Deus verdadeiro. Quando Deus manda o avivamento, o coração do povo se volta para Ele. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritando: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Versos 39.
4. Os resultados. O culto e a adoração a Deus foi restaurado e os profetas de Baal morreram. Infelizmente, na nação brasileira está como o povo de Israel na época de Elias, oscilando entre Deus e ídolos. A superstição, misticismo, idolatrias, seitas, ocultismo estão por toda parte em nossa nação. Por isso estamos vivendo uma crise econômica, política, moral e social. Mas Deus ainda tem os seus profetas que não podem ficar calados. É hora da igreja se levantar no poder do Espírito Santo, denunciar os pecados da nossa nação e clamar a Deus por um grande avivamento espiritual. Assim como aconteceu com Elias, o fogo vai cair do céu e o povo brasileiro também cairá prostrado e gritará: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Motivos de oração. Ore para que cada pastor seja revestido do poder e da autoridade que Elias tinha. Ore para que o povo brasileiro saia do sincretismo e conheça o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo para provocar uma volta do povo a Deus. Peça a Deus pela sua família. Peça a Deus pelos enfermos da Covid-19 e que a vacina alcance todas as pessoas. Em nome de Jesus.